O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. 15 de outubro, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo pelo carinho da audiência, por essa permissão de entrar na casa de vocês, já pertinho do programa 1000, o programa 1000 está previsto para daqui a 3 semanas, 1000 programas, 1000 semanas. Estou há bastante tempo perturbando vocês, né? Mas, se vocês me permitirem, vamos fazer o programa 1000 e vamos passar do programa 1000. E mantendo a antiga tradição, o Pensando no Alvo desta noite recebe a Câmara Municipal no programa. Por sinal, se terá o programa 1000, porque teve o primeiro programa, né? E o primeiro programa foram 5 vereadores presentes. Na época o programa tinha 2 horas, né? Nós tínhamos mais tempo. A inauguração do primeiro Pensando, com o nome de Nova Friburgo em Debate, no dia 8 de maio de 2002, teve a presença de 5 vereadores, tá? E na época foi apresentado pelo Salvador Canto, eu estava do lado do Salvador, e o Romildo estava também presente. Mas vamos lá. Desta vez a Câmara será representada por um vereador no seu primeiro mandato. Daqui a pouquinho vocês saberão quem é ele. Enfim, este é o tema do programa da noite. Mais uma vez conversando com a Câmara Municipal. Mas antes necessito de fazer um pedido a vocês e continuar com o que chamam de o mantra do modesto. Inicialmente vamos ao pedido, por sinal eu já venho fazendo há algumas semanas, e que veio da diretora-presidente da Casa Madre Roseli, Maibi Caristiato Frossar. Abre aspas. Estacionamento rotativo, Casa Madre Roseli. Toda a renda é revertida para a instituição. Agora, toda parada no estacionamento é uma ajuda para a instituição. Aqui você estaciona e faz os projetos sociais da instituição andarem. Pare e ajude. Aberto de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Rua General Osório, número 226, com acesso também pela Avenida Rui Barbosa. Estacione, seja solidário, fecha aspas. Ao longo dessa última semana, no sábado, domingo, eu fiz um contato com a Maibi e perguntei como é que estava indo no estacionamento. Ela falou que vai bem, está sendo bem solicitado. Isso é bom, porque para muita gente é um local que não tem muito estacionamento por perto e vocês deixam de parar em fila dupla, que está todo errado, né? E ali é um local que tem muitas clínicas, tem escola, tem o próprio hospital perto. Então, em vez de você parar, fazer uma lambança no trânsito, vamos lá, pare no estacionamento da Casa Madre Roseli, que seu carro ficará em local seguro e você também ajudará a entidade. Agora vamos ao mantra, né? Iniciado há 3 programas, que eu espero que a Prefeitura faça com que eu pare com ele. No caso eu estou falando a retirada da carreta abandonada há mais de 2 anos na Rua Bini, no Jardim Ouro Preto. Vamos lá, Marconinho, vamos mostrar. Acho que tem uma das fotos que eu gosto mais, é uma das primeiras. É uma que mostra como ela está atrapalhando o trânsito. Outra, vamos voltar. Essa é para mim a principal. Vocês estão olhando, ela está parada na contramão, está abandonada lá há mais de 2 anos e está entrando um carro. Se aquele carro parar direito, ali tem um carro parado, mas ele estacionou errado, porque está na contramão e está sobre a calçada, que ele não podia fazer. Mas se o camarada quiser estacionar direito, ao lado do caminho, do outro lado do caminhão, ele pode, porque ali não tem nenhum impedimento de estacionamento proibido. Só que se ele fizer isso, como já aconteceu várias vezes, inclusive eu sei que parou um caminhão lá essa semana passada, simplesmente o trânsito para na rua. E o nosso sábio secretário de Ordem e Mobilidade Urbana está alegando que não pode tirar a carreta porque a lei não dá a ele não tem recurso na lei, mas tem sim. Está lá no Código de Trânsito Brasileiro, que é o regramento em relação ao trânsito brasileiro. Lei Federal 9.503, de 23 de nove de 1997, que no seu capítulo 15 das infrações, artigo 181, inciso 10, prevê
que, abre aspas, estacionar o veículo impedindo a movimentação de outro veículo é infração média, sujeita a multa e remoção do veículo. Então, está permitido. Ele está alegando que está precisando de uma lei municipal, que já mandou para a Câmara, que por sinal tem um vereador aqui hoje, e que essa lei, pelo jeito, está engavetada lá em alguma comissão daquela lá, que ele pelo menos foi a alegação de uma matéria que saiu na semana passada na Voz da Serra, que ele deu. Que comigo ele nem fala, né? Porque eu acho que não sei se é porque eu chamo de Secretaria Dorminhoca, porque ela dorme, de repente acorda, faz alguma coisa, volta a dormir. E eu já falei, secretário, currículo bonito não resolve nada, a ação resolve. Então, enquanto você não tirar essa carreta de lá, a sua secretaria não tirar a sua carreta de lá, eu vou continuar falando. Vou falar 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas. Olha, eu estava fazendo um levantamento para os meus programas e eu estava lembrando que eu vi que eu falei 3 anos, todos os programas sobre a recuperação da fonte do suspiro. Enquanto ela não foi recuperada, eu não parei de falar. Eu falei 2 anos e meio sobre a construção de um muro de contenção ali na Avenida Campesina. Enquanto não foi construído, eu não parei de falar. Então, se eu tiver que falar 2 anos e Deus me permitir que eu fique 2 anos no programa, eu falo. Só que é muito mais fácil tirar a carreta de lá do que construir um muro e reconstruir a fonte, né? Agora, precisa de compromisso, e parece que compromisso é que está faltando na Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Prefeito Johnny Maico, você está queimando o teu filme porque você tem um secretário que está sendo indolente, só isso. Bem, dado o recado, vamos ao tema da noite. Mais uma vez o Pensando Conversando com a Câmara Municipal. E quem eu estou recebendo hoje é o André Luiz da Silva Moraes, conhecido como professor André, que eu agradeço a presença e o meu cordial boa noite. Boa noite, Modesto. Muito obrigado pelo convite e vamos aí, fortalecer o programa e tirar as dúvidas, né? Acho que é nem dúvida, é mais informações mesmo suas, né? Sim, sim. Você hoje está acompanhado do Nicolas, né? Isso, meu assessor Nicolas. Nicolas. Então agradeço ao Nicolas que está aí conosco, ajude a gente. Se precisar puxar a orelha, puxe, porque a gente aprende assim. Mas vamos lá, André. Certamente você já é conhecido por uma boa parte dos friburguenses, do contrário, você não teria conseguido os votos para se eleger. No entanto, para quem não o conhece, quem é o professor André? Quais são suas origens? Eu estou entre eles. Eu conheci o professor André pelo nome no dia da apuração. Verdade. Realmente eu sou conhecido por uma parte da população, né? Pequena, né? E se Deus quiser a gente vai se tornando mais conhecido através de um bom mandato. E eu me tornei conhecido, eu cheguei em Friburgo em 1990, eu sou carioca. Você é carioca? Isso, nasci do Meia. Você é carioca de onde? Do Meia. Do Meia, eu conheço muito o Meia, eu morei no Engenho Novo muito tempo. Sim, sim. O shopping do Meia foi muito meu, na década de 70, passeava lá no Imperato. O Meia, eu nasci no Meia, mas eu, tipo assim, eu não morei no Meia, né? Eu nasci lá, mas morei entre Campo Grande, Nova Iguaçu, morei em Senador Camará, que na época, ainda quando eu nasci, que eu sou de 1972, não era tão violento igual é hoje, né? Hoje o Senador Camará está bem violento, mas na época que eu nasci, que eu morei lá, meus primeiros anos de vida, era bem tranquilo, dava para ir na rua, né? Tranquilo. Hoje em dia, eu tenho alguns amigos e parentes que ainda moram lá e falou que realmente não é mais a mesma coisa da época que eu morava. Foi quando eu nasci em 1972 e logo em seguida, com 5 anos de idade, eu mudei para quilômetro 32, que o pessoal chama, perto do Viaduto dos Cabritos, na Avenida Brasil. Que eu sei onde é. Então, aí dali morei ali na Estrada do Madureira, que é próximo de Campo Grande e próximo de Nova Iguaçu, né? É ali mesmo no encontro. Mas hoje em dia está bem diferente. Eu tive lá um tempo atrás, está muito diferente do que quando eu morei lá. Está muito maior, a população cresceu muito e a violência também junto cresceu muito, o trânsito, tudo. É um local que eu tenho boas recordações da infância, mas do meu tempo de infância. Hoje eu não tenho, assim, com todo respeito a meus parentes que ainda moram lá, né? Não tenho vontade. Eu amo Friburgo. Mas o que te trouxe a Friburgo?
o que aconteceu? Eu não queria vir a Friburgo. Eu não conhecia Nova Friburgo. Porque na época você estava com 17 anos. 17 anos. Eu vim para cá em 90. Eu estava com 17. Eu cheguei aqui com 17 anos, dia 28 de fevereiro. E dia 4 de março eu completei 18 anos. Então foi de 17 para 18 anos. E minha vinda para Friburgo, na época eu chorei muito, né? Porque eu estava vindo com a minha mãe, com meus 2 irmãos. Quero até mandar um beijo aqui para minha irmã Andréia e para o meu irmão Marcos, que são meus irmãos que vieram na época, né? Minha irmã é 2 anos, quase 2 anos mais nova que eu, e meu irmão 8 anos mais novo que eu, o Marcos Jean. E veio eu e ele e minha mãe. Meu pai e minha mãe estavam separados, né? E surgiu a oportunidade, minha mãe cismou, queria vir, porque queria mudar aquele estilo de vida que era muito sofrido para ela na época. Minha mãe é paraibana, tenho muito orgulho de falar isso, minha mãe é nordestina e meu pai é carioca. Então, eu sou carioca, né? Nasci de um carioca com a paraibana. Carioca é boa, né? Eu sempre brinco assim. Por quê? E foi muito criado com a cultura nordestina. E me identifiquei muito, né? E na época minha mãe surgiu uma oportunidade de vir, eu não queria, porque eu estava acostumado lá no Rio, né? Meus familiares, meus amigos de escola, de tudo. Eu era muito novo, 17 anos, e eu fiquei muito assustado de vir para Friburgo. E quando eu cheguei em Friburgo, cheguei aqui, eu não estava trabalhando, e logo consegui emprego numa quitanda, na Fernando Bisotto. Você deve lembrar dessa quitanda, do seu João. Claro. Essa quitanda não existe mais hoje. Não né? existe mais hoje, não. É seu João Bochimpani, né? E a Fátima, que era a esposa dele. E eu trabalhava lá de domingo a domingo, né? Inclusive, eu entregava muita compra, que eu já vou falar dos idosos também, da época essas pessoas não eram idosos, e eles me reconheceram hoje, depois de muitos anos sem me ver, e me reconheceram. Você é aquele rapazinho que trabalhava lá naquela quitanda, carregando compra. Aí eu falei, sou eu mesmo. Elas eram novas na época, da meia-idade, né? E muitas tocaram no assunto que lembram de mim. Eu bem magrinho, pequenininho, e trabalhava lá de domingo a domingo, né? E quando eu vim, eu estava no segundo ano do ensino médio, que na época era o 2º grau. Isso, 2º grau. Né? E eu vim estudar no Canadá, porque eu sempre morei em Olaria. Eu morava na rua Piauí, quando eu cheguei em Friburgo. Aí eu estudava, eu pegava 6 horas da noite, da tardezinha, né, para a noite, e estudava até às 10. Só que eu pegava 6 horas da manhã na quitanda, né, que tinha que arrumar tudo antes de abrir, aí já logo em seguida abria, e trabalhava todo dia. Aí com 6 meses em Friburgo, e nesse meio tempo que eu estava na quitanda, eu espalhei currículo na Sinibu, na Fábrica Ipu, na Filó, nessas fábricas todas que tinham na época, né? Em 90 ainda tinham as fábricas. Tinha. Isso. Aí eu deixei currículos espalhados em todas desses locais. Aí, como a quitanda ficava na Fernando Bisotto, eu tirava o meu horário de almoço e ia quase uma vez por semana na Fábrica Ipu, porque o local que eles recrutavam ficava fora da fábrica, do lado de fora, num cantinho assim afastado. Aí eu acho que era às quinta-feira, eu ia lá toda quinta-feira. A mulher não aguentava mais me ver lá, mas eu precisava de um emprego de carteira assinada, até porque eu nunca tinha assinado a carteira, né? Então, eu querendo trabalhar de carteira assinada, estudando. Aí, por muita insistência, a mulher me chamou, né? Aí eu comecei a trabalhar na Fábrica Ipu de segunda a sexta-feira e não abandonei, não deixei na mão o seu João, não. Até porque a nossa vinda para Friburgo foi graças a eles, né? Que deram aquele primeiro acolhimento para a gente. E eu continuei na Fábrica Ipu de segunda a sexta, e sábado e domingo eu continuava com ele na quitanda e estudando para terminar o 2º ano do 2º grau, que é o 2º ano do ensino médio hoje. Aí, com 1 ano que eu estava aqui, minha mãe precisou voltar, porque a gente tinha uma casa lá na época, aí estava tendo uns problemas lá, minha mãe resolveu voltar. Só que eu não queria jamais voltar, eu já peguei gosto por Nova Friburgo, né? Aí eu também já não conhecia tanta gente, mas 1 ano já deu para ter algumas amizades. Aí eu não podia largar o emprego e nem largar tudo. Eu não queria largar para terminar o ensino médio. E minha mãe foi com meu irmão, com a minha irmã.
E minha mãe me pressionando, estou sentindo muito a sua falta, eu sou muito grudado com a minha mãe, assim, nós somos muito amigos, é aquele amor mesmo. A gente sabe que amor de mãe é o maior amor. Ah, pode estar certo. Entendeu? E a gente é muito amigo, a gente tem uma cumplicidade muito grande, eu tenho um vínculo muito forte com a minha mãe, graças a Deus. Né? Então, o que acontece? Depois de um ano que eu estava aqui sozinho, entrou uma pessoa na casa, quando minha mãe estava trabalhando, que ela trabalhava em Itaguaí com a minha irmã, no CLEP, na época. E minha irmã era muito pequena, estava na escola. A gente não tinha muita coisa, que eu venho de uma família muito humilde, né? A gente não passou fome, mas a gente sempre teve uma vida muito simples. A gente era pobre, né? Sou pobre até hoje, mas eu tinha uma vida muito simples com a minha família, mas feliz. Simples, mas muito feliz. Porque a gente era muito grudado ali. Então, minha mãe me liga falando que... e nesse meio tempo, eu saí... Antes de eu voltar para o Rio, eu saí da Ipu e comecei a trabalhar hoje é Águas de Nova Friburgo. Na época era... CAENF. Não, acho que era a MAI. A MAI ainda. A 90 era a MAI. Isso, a MAI. Autarquia Municipal de Água e Esgoto. Isso. Aí... não, minto, estou adiantando um pouquinho a história. Deixa eu voltar um pouquinho, desculpa. Entrou ladrões lá em casa e roubaram as coisas da minha mãe. Aí minha mãe ligou chorando, eu fiquei muito preocupado com aquilo, aí resolvi ir embora. Contra a minha vontade, mas preocupado com ela. Aí, só que eu não me adaptei mais ao Rio, não me adaptei. Fiquei lá só quase um ano, nem cheguei a ficar mais um ano no Rio. Aí voltei e comecei a trabalhar, arrumei emprego na antiga MAI. Isso. Porque eu aluguei uma casa perto de onde eu moro hoje, na Travessa Jardim Primavera. Você deve ter conhecido ele ainda é vivo, ele mora em Banquete hoje, é Zé Maria, que trabalhou na... Zé Maria? Lembra dele? Lembro. Ele é até porque conhecido. eu sou muito ligado ao doutor Heródoto. Sim. E o doutor Heródoto teve um período que ele foi prefeito, em 94, 96... Ele me tacou lá, eu trabalhava na empresa dele, e ele me botou lá na EMASA, na época era nome de EMASA já. Ele me botou lá por causa de uns problemas aí, que não vem ao caso. E eu conheci essa turma toda que antiga que trabalhava na MAI, e depois foi para Águas de Nova, nem Águas de Nova Friburgo, não era o nome, né? Depois era, quando foi transferido da concessão, era outro nome, CAENF. Companhia de Águas de Nova Friburgo. Isso. Aí na época da MAI, inaugurou aquela estação de tratamento lá no Cascatinha. Isso, do Caledônia. Isso, lá no Caledônia. A ETA Caledônia. Na época era Paulo Azevedo, prefeito. Isso, o prefeito era Paulo Azevedo. Isso, e eu não, tipo assim, eu nunca fui ligado em política, eu nunca me envolvi com a política, né? Até não gostava. É porque a cultura brasileira, a gente acaba sendo muito maltratado, os políticos, até mesmo por culpa de muitos políticos que fazem coisas erradas. Eu diria que é uma culpa recíproca, né? Do eleitor e do político que age mal também, dos dois. Isso. Porque tem muita gente no meio político que são gente muito boas. Eu não gosto de generalizar porque eu lido com um político desde a primeira campanha que eu trabalhei para valer foi em 78. Tudo envolvendo o doutor Heródoto. Depois que eu passei a fazer o programa há 20 anos, eu parei de me envolver com isso. E eu lidei com muito político sério. E tem lidado. Sim. Se você falar lá na Câmara, eu conheço atuais vereadores lá, que eu boto a mão no fogo. Alguns eu não vou botar porque eu tenho medo de me queimar, né? Sim. Mas tem sempre... O joio tem e o trigo tem. Sempre claro, tem. Com certeza. Aí o que acontece? Aí... essa pessoa, o Zé Maria, me alugou a casa dele, eu estando desempregado, e arrumou um emprego para mim ao mesmo tempo. Ele me acolheu ali, tem muito que agradecer aquela família, a esposa dele, a Maria, né? Tem o João Paulo, o filho dele, o Gil, esqueci o nome da filha dele, que era muito novinha, hoje ela é dentista. Mas como é que você chegou a professor? Eu vou chegar lá. É porque o tempo está correndo, hein? É verdade, eu estou me empolgando. Eu sei que no final das contas, eu aluguei a casa dele, ele arrumou um emprego para mim, aí veio eu e minha irmã. Mas eu queria trazer minha mãe e meu irmão, até me estabilizar e trazer. Aí acabou que depois eu me estabilizei, vou encurtar aqui o assunto, para chegar nos dias atuais, e trouxe minha mãe e meu irmão, que meu pai, né, continuou no Rio, porque ele era separado da minha mãe, e sempre moramos em Olaria. Né, sempre morando em Olaria. Aí, continuei estudando. Aí foi em 98,
começou aquela época de essas bandas da Bahia fazer sucesso, o Tchan, Patrulha do Samba, aquela época da Lamberóbica. Tudo aquilo, né? Aí um amigo meu lá do Rio falou assim, André, começou um estilo de dança aqui que você vai gostar, você que gosta de dançar, você vai gostar. Aí eu fui lá visitar, lá em Campo Grande, no shopping lá de Campo Grande. Quando eu vi lá, tinha um casal e o filhinho dançando, eu falei, gente, da onde que é esse estilo de música? Aí o pessoal estava me explicando que na Bahia já dava um maior sucesso, no Rio estava chegando, mas não tinha em Friburgo. Não tinha. Você trouxe para cá. Não, mas tipo assim, aí eu me interessei, mas eu sempre gostei de dançar. Aí na época o Paulo Azevedo trazia muito trio elétrico para... Ele gostava Isso, disso. Aí banda Bracatu, aquelas bandas todas que ele trazia da Bahia, das cidades vizinhas também, e aqueles trio elétrico aconteceu. E eu trabalhava na Panasonic nessa época. Andava de terno e gravata, todo... Aí a Panasonic ficava ali na Monte Líbano, naquele Trade Center, naquele edifício. Aí toda vez quase que eu saía da Panasonic, eu dava de cara aquele trio elétrico, eu não aguentava, eu ficava lá e com alguns amigos meus e ficava dançando na rua, só que eu não era professor. Aí um dia eu dançando lá, aí um casal, dono de academia, Jonas e Lu, tem muito que agradecer, que eles me deram o meu primeiro pontapé como professor. E eu tenho também que agradecer uma amiga minha, Adrianinha, que me incentivava muito, você tem que dar aula. E Renata Poloni, se eu não falar da Renata Poloni também, ela é fisioterapeuta, excelente fisioterapeuta, filha do Renatinho. Você deve conhecer, Renatinho do Senai. Não estou lembrando. Renato Polônio. Não estou lembrando. Da família Polônio, ele é bem conhecido também. Mas não estou lembrando, não. Ele mexe muito com futebol, ele dava aula também no Senai. Aí... Você tem que ser professor, você tem que ser professor. Eu falei, gente, mas eu não sou professor, eu só gosto de dançar. Não, mas olha o estilo. Aí esses donos de academia me viu dançando, achou que eu era professor e me convidou para dar aula na academia. Eu falei, não, mas eu não posso, eu não sou professor. Pô, mas você tem maior postura de professor, não sei o que lá, e botando aquilo na minha cabeça. E nesse tempo, logo em seguida, quando eu saí da Panasonic, e não era professor ainda, eu montei uma lanchonete. Que eu sempre gostei de trabalhar, desde pequeno eu sempre gostei de trabalhar. Aí montei uma lanchonete, eu fazia hambúrguer, pizza, no micro-ondas, sorvete, era tipo uma... Como é que fala? Antigamente tinha muitos videogames, eu comprei... como é que fala essas lojas de videogame que o pessoal joga? Não é lan house, não. Me esqueci agora. É uma lojinha que o pessoal ia alugar, eu comprei os videogames. Não era pinball, não. Era uma lojinha mesmo que a gente alugava os videogames e era tipo uma bomboniere, um local de lanche. Aí eu montei, comecei a vender. Aí nesse tempo me convidaram para dar aula, falei assim, então vou, não tem nada a perder. E era à noite, não ia me atrapalhar, porque eu trabalhava durante o dia. Aí eu comecei, dei minha primeira aula, foi até calhou de ser no dia do meu aniversário. Foi dia 4 de março de 98 que eu dei minha primeira aula na academia, lá na São Roque, na Reiacan, que hoje nem existe mais essa academia. Aí eu lembro que começou com 8 alunos. Aí foi um sucesso. Eu era muito tímido, né? Ainda mais lidar ali com o espelho, com os alunos. Aí eu sei que com 30 dias eu estava com 50 alunos. A academia ficou doida e a febre começou a correr. Tem um professor de lamberóbica, que na época não tinha. Mas como é que você chegou aos tempos atuais? Senão a gente vai ficar no programa todo assim. Tem que ser mais de 1 hora. Eu sei que aí eu fui convidado por 12 academias. Todas as academias que você possa, com exceção das novas que surgiram agora, eu trabalhei como profissional. E você hoje continua trabalhando nisso? Não, só com os projetos sociais. Só com os projetos sociais. Tudo gratuito, nada cobrando. Sim. Eu trabalhava, como eu virei vereador, e eu também... Mas antes de você virar vereador, você ainda era professor? Já era professor. Não, mas ainda exercia, ainda exercia o cargo de professor de dança? De dança só, assim, um pouquinho antes de eu virar vereador, só de forma social. Só de forma social. Sem cobrar. Ou seja, de forma social você já faz algum tempo? Há 23 anos. Meu Deus do céu, tem bastante tempo. Porque o que acontece? Eu tinha meu lado profissional para ganhar dinheiro, mas eu tirava um tempo para o lado social. Isso. Meu primeiro projeto social foi lá em Deboçan, Núcleo Comunitário Luz da Serra. E existe até hoje. Eu fiquei lá durante 7 anos, trabalhando de forma voluntária com 120 crianças. Na época nem tinha a escola. Mas o seu público geralmente é criança ou é pessoa mais velha? Todos os grupos. Claro que eu me identifico mais hoje
Hoje não, né? Já tem um tempo com a melhor idade. Que eu gosto. Sabe por quê? Eu trabalhava com criança, trabalhava com idoso. Mas eu observei que a maioria dos profissionais só queriam trabalhar mais com criança. E eu sempre gostei de conversar com idoso. Isso desde pequeno. Então você está gostando de conversar comigo, tá bom. Vamos lá, vamos falar agora um pouquinho da política. Vamos. Você foi candidato em 2016, você me disse que foi candidato 2 vezes. Teve uma primeira vez, em 2012, que eu fui convidado, mas eu não queria participar. Mas você não chegou a ser candidato? Não, eles chegaram a me colocar lá, só que eu não fiz campanha. Você não fez campanha? Porque eu encontrei mais dados importantes seu. Foi em 2016 que você se candidatou pelo PPS e obteve 669 votos. Isso aí. Mas aí eu já vim para querer disputar. Em 2012 eu fui convidado, mas eu não queria, não, só para fazer o nominata, aquele assunto que famoso conversa que o papo de sempre quando vamos montar chapa. E eu não era experiente, eu não conhecia ninguém, não entendi, acabei deixando. Falei, isso não vai me prejudicar não, né? Não vai te prejudicar não, é só você gravar lá. Eu tive 452 votos. Pois é, então, isso eu nem peguei. E foi pelo PPS também? Não, foi pelo PSDB. Pelo PSDB. Agora você foi em 2018, 2020, você foi pelo PL já com, deixa eu botei aqui, ai caramba, 818 votos. 818 votos. Ou seja, se nós considerarmos que nós tivemos praticamente o dobro de candidatos em 2020, você tem uma votação bem expressiva, né? Bem expressiva. De forma de pé no chão, sem campanha com dinheiro, foi tudo mesmo trabalhado. Foi os amigos que me ajudaram a ser reeleito, porque os amigos me ajudaram. Você acredita aos seus amigos que te ajudaram a ser reeleito? Com certeza. Eu não tenho padrinho político. Né? Entendeu? Os amigos que confiam no meu eu vi até trabalho, a sua prestação de contas, você gastou pouquinho, né? Porque acontece, a questão da documentação, o advogado, foi a majoritária que cuidou, né? Que cuidou. Agora, o que eu gastei foi o que você viu aí, que você pescou, pequenininha, porque eu só mandei fazer uns santinhos, um pouquinho de informativo, foi só isso que eu gastei, porque os meus amigos me abraçaram. E os idosos, eu tive muito voto de idoso, porque isso eram meus alunos, então eles já me conheciam. Conheciam você, né? Já me conheciam perfeitamente. Ô Marcolinho, estamos na hora do intervalo, né? Então vamos para o rápido intervalo, daqui a 1 minuto nós voltamos, tá bom? Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias, tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando, conversando hoje com o professor André. Vamos voltar aí à questão da sua votação. Você, pelo telefone, você me disse que... Eu lembro que, sinceramente, no dia da apuração, aquela longa apuração, né? Que nós estávamos trabalhando, eu e o Zuri, imaginando que como nós temos esse hábito de fazer esse programa no dia da eleição, a nossa experiência mostrou em outras eleições, 7, 8 horas acabava tudo, né? E aquele dia, 10 horas da noite, nada, né? Para prefeito, às 8 horas eu já sabia o resultado, porque eu montei uma tabela e a gente recebia, muita gente mandou para a gente boletim de urna. Então, através daquelas tabelas do boletim de urna, eu sabia que o Johnny Marco tinha sido eleito. Só que ainda falei com o Zuri aqui, ó, Zuri, eu tenho o resultado, mas não é oficial, a gente não vai dar. Vamos esperar até porque esse TSE, depois de 2014, com aquela história de que o resto estava na frente, de repente mudou, a gente não dá para confiar muito nessa turma lá em Brasília, não. Mas você, quando apareceram os nomes novos, né, eu confesso que eu falei assim, professor André, eu perguntei até alguém,
Mas quem estava trabalhando comigo no dia não era o Marconi, não. Não era o Marconi, não. Era o Pablo. E o Pablo falou assim, olha, eu já ouvi falar, mas não tenho certeza de quem é. Então eu não sabia bem. Mas você no telefone, você acredita que os idosos foram bastante responsáveis pela tua eleição? Sim, sim. Realmente os idosos teve uma grande participação, até porque muitos idosos... Apesar de que você me falou uma coisa que é verdade, né? Muitos idosos não foram às urnas com medo da Covid, do coronavírus. E os idosos são tão honestos no que eles falam, que alguns me ligaram, professor, eu não posso ir porque eu peguei Covid, o médico falou para eu não sair de casa. Professor, assim, tiveram algumas, e eu não tinha o que fazer, e não, em nenhum momento eu fiz pressão para eles, não, vocês têm que ir, não fiz isso, deixei eles super à vontade. Só que eles eram tão honestos comigo, eu recebi pelo menos, não só de idosos, por causa da pandemia, pelo menos umas 50 ligações durante o dia. Professor André, eu estou te ligando que eu não vou poder ir votar. E aquilo começou a me deixar muito angustiado, porque eu falei, gente, quase 50 ligações de pessoas me falando que não iam poder ir votar, e eu não tinha o que fazer, eu não ia pedir a eles para obrigar, não podia, até porque era questão de pandemia, eu tinha que respeitar, eu sou da área da saúde também, entendo da importância da pandemia, da gente respeitar os regramentos, os protocolos de segurança. Então, mas me deixou muito angustiado. Eu recebi tantas ligações de pessoas que falaram que não poderiam ir votar, me pedindo desculpa. E eu passei assim um dia bem apreensivo, né? Eu imagino como você deve ter ficado naquele angústia de que o resultado não sai, né? Ó, para você ter uma ideia, teste para cardíaco, eu passei mal. Primeiro que o meu partido, eu não conhecia quase ninguém do meu partido. Eu não sabia. Inclusive, teve o Cláudio Leandro, que foi eleito também, o vereador Cláudio Leandro. Ele teve aqui recente, foi o último vereador. Muito meu amigo, quero mandar um abraço para o Cláudio Leandro, um parceirão, um grande amigo. Não conhecia Cláudio Leandro, tá? Eu conheci depois das eleições. Até porque eu não conhecia quase ninguém do partido. Aí quando começou a sair o resultado, antes de dar aquela pane, eu lembro que estava a Natália Pauquinho na frente, Cláudio Leandro em segundo e eu em terceiro. E eu pensei, gente, quem é Cláudio Leandro? Eu falei, de onde que ele é? Eu fiquei pensando, fiquei assim, matutando, quem é Cláudio Leandro? Não sabia quem era, não sabia. Eu falei, quem é ele? Como é que ele está na minha frente? E ele está fazendo a mesma pergunta, né? Quem é esse que está em terceiro aqui atrás de mim aí? Ele falou que ele e a família dele estavam angustiados, que depois eu estava se aproximando. Aí estava Natália na frente, Natália Pauquinho, o Cláudio Leandro, depois eu. E eu pensei, gente, quem é? E a angústia aumentando. Eu falei, não é possível. Tanta gente falou que vai votar em mim. E eu estava com 200 e poucos votos só, antes de dar o apagão. Aí depois eu lembro que tiveram alguma informação, não sei se foi pela rádio ou se foi pelo seu... acho que você também, na época, estava passando algum parecer. Estava assim. Eles conseguiram lá ligar? Nós conseguimos informação. Primeiro que a gente estava com a banda, como a gente tem uma banda lá de outra velocidade por causa do programa, de passar a nossa programação, nós estávamos conseguindo informação através de um técnico nosso, de algumas pessoas que tinham informação, então a gente sabia os nomes que estavam aparecendo. Só que a gente estava com muito cuidado de informar, a gente só falava assim, ó, esses nomes aqui estão andando. Eu lembro que uma hora vocês falaram e meu nome aparecia como eleito, mas eu estava em 21º na ordem ali de eleito. Falei, caraca, eu não vou conseguir entrar, porque vai aparecer alguém que vai ultrapassar. E nesse momento o Cláudio Leandro estava na minha frente. Não, eu sei que a gente deu algumas informações que a gente falava, isso aqui é de momento, hein? Isso não está fechado, não. Então depois, se não vier... eu lembro que na eleição de 2000 que o Rogério foi eleito, o Rogério não aparecia em primeiro. Então a Anelise, que era na época diretora, estava fazendo comigo o programa, mas o que você acha? Você acha que pode bater o martelo? Eu falei, não, ainda não, porque isso aí está meio nebuloso ainda. E nos últimos, como diz o outro, nos últimos 200 metros o Rogério ganhou. Eu lembro que... Aí depois eu passei a Natália Pauquinho, mas o Cláudio Leandro estava na frente. E na época, antes da eleição... E a votação dele foi parecida com a sua, foi de 100 e poucos votos também. Foi 4 votos a menos que eu. Eu ainda consegui no finalzinho ultrapassar ele nesses 4 votos.
Acho que foi os 4 votos que eu tive em Varginha. Brincadeira, Cláudio Leandro, porque eu tive 4 votos lá na área dele. O que acontece? É alguém que dança lambola. Provavelmente. Dança. Provavelmente. E eu, tipo assim, eu me tornei conhecido como o André da Lamberópia, que muitos me conhecem assim, através da dança, só que eu vi a necessidade de eu fazer faculdade para eu poder trabalhar em outras áreas, na educação física, e poder dar um trabalho mais expressivo, mais completo para uma pessoa que é idosa, para poder tratar várias patologias. E eu precisava ter a formação. E você hoje tem a formação? Eu me formei em 2007. Eu sou licenciado e bacharelado em Educação Física, sou pós-graduado em Treinamento Personalizado e Educação Física Escolar. E ano que vem, se Deus permitir, vai permitir, eu nutricionista. Estou no 6º período de nutrição. Legal. Ô Marcolinho, os dados aí do lado, se puder, dá uma colocadazinha aí, eu não sei se você já colocou, tá bom? Aí, para finalizar a questão da eleição, aí se falava muito que só ia eleger um do PL, só um. Aí eu falei, gente... Aí eu liguei para uma das pessoas que participaram da campanha, eu falei, não me lembro quem foi que eu liguei, acho que foi para o Léo Leite. Eu liguei para o Léo Leite, tu conhece Cláudio Leandro? Quem é ele? Da onde que ele é? Ele, André, ele é de Varginha. E fica tranquilo, vai eleger os 2. Aí eu falei, será? Todo mundo falou que vai eleger um. E ele está na minha frente, ele estava na minha frente. Aí, ninguém sabia mais de notícia. Eu fiz um bolo para comemorar com o pessoal, mandei a minha vizinha fazer um bolo com o meu santinho. Tava lá, um bolo imenso. Pois eu vou comer esse bolo ou não vou? Ou vou comer de alegria ou de tristeza, ou de tristeza. Aí, quando saiu o resultado... eu tinha ultrapassado ele, eu estava eleito, ele também foi eleito, eu falo graças a Deus que é um cara fenomenal, estou fazendo muita propaganda dele. Por sinal, ele esteve aqui e depois, né, do programa eu recebo, né, eu tenho interação muito grande com pessoas via grupos de WhatsApp, né? Eu recebi bastante elogio da passagem dele por aqui. Sim. Muita gente, eu conheço ele, faz um ótimo trabalho em Varginha. Pessoas me falando bem dele. Agora, os meus votos, não entrando no próximo, os meus votos foram muito espalhados. Eu não tenho um reduto. Você não tem um reduto. Ele mesmo falou para mim que teve metade dos votos lá na região dele. Né? Claro que a maior parte dos meus votos foi em Olaria, natural, porque eu moro em Olaria. Mas eu tive muito voto fora de Olaria, porque o meu trabalho social, eu atendo Nova Friburgo. São pessoas de todos os bairros. E isso aí para o candidato é bom. Bom. Tá. Agora, teve uma pergunta que eu fiz a ele, e quando eu vi que você veio pelo PL, a gente sabe muito bem que o candidato a prefeito costuma, digamos, reforçar a nominato de vereadores ou atrapalhar. Quando ele vai bem, ele reforça. Né? Um bom exemplo é o Bolsonaro, né? Quanta gente Bolsonaro elegeu, né? E quando ele vai mal, ele costuma atrapalhar. E o candidato na proporcional não tinha coligação, mas na majoritária seu partido estava coligado ao Sérgio Lobac, que se esperava que tivesse uma votação muito maior do que teve. E no final das contas, teve pouco mais de 7 mil votos. E isso você não imaginou que isso aí, na campanha, você falando, o partido está com o Sérgio Lobac, você acha que isso pode ter atrapalhado, já que ele não foi bem? Olha só, eu não posso afirmar que isso atrapalhou. Uma coisa que eu posso afirmar, eu fui fiel, trabalhei muito para o Sérgio ganhar, né? Eu não era do partido dele, só que a coligação fechou com ele e eu fui fiel, trabalhei o máximo que eu pude. Fiquei surpreso com a votação, que eu achei que ele teria uma votação bem mais expressiva. No início eu imaginei, ele tinha executado trabalho ele teve um bom período, uma boa passagem lá na Assembleia, era um vereador conhecido. Eu imaginei que ele tivesse uma votação mais expressiva. Mas como a gente tinha, jornalisticamente, 3 meses antes, a gente já tinha informações via pesquisas, aquelas pesquisas que não são publicadas, né? Que a gente tem acesso, não são publicadas. A gente viu que ele não estava bem. Em verdade, os 3 que sempre despontaram nas pesquisas, um deles caiu muito no final, foi o Luiz Fernando, o Johnny Maico e o Anderson Nogueira. Esses 3 vieram ponteando, sendo que nos últimos 15 dias
o Luiz Fernando caiu demais. Mas o Sérgio Lobato nunca apareceu, ele apareceu sempre em sexto, quinto, sétimo. Eu não acompanhava esses detalhes. Eu focava na minha A gente via que ele não estava bem, ele não ia disputar. Ele nunca mostrou competitivo. E isso, eu já trabalhei muito em campanha eleitoral, por exemplo, eu estou falando, você já deve ter ouvido falar muito dele, do Heródoto Pena de Mello, né? Sim, você sabia que, eu não me lembro a idade que ele tinha na época, não sei se ele estava com 80 anos, foi em 2000 e... Que ele foi candidato? Não, ele estava de prefeito, foi no último mandato dele. Ele entrou em 2009. Em 2009, então, eu não me lembro se foi 2010, ele entrou em 2009 e foi até 2012. Né? Não, ele entrou em 2000, em verdade ele entrou em 1º de janeiro de 2009 e foi prefeito para valer até setembro de 2010, foi quando ele foi para a Suíça e sofreu um acidente lá. Depois ele ficou aí em casa, mas ele não mandou mais. Você lembra em 2009 a 2010 quantos anos ele tinha mais ou menos? Eu conheci ele muito de perto, porque eu estou falando, a nossa família sempre foi amiga, eu sempre tive documentos na mão, né? Ele é de 1924. Tem que fazer as contas. Eu sei que ele já tinha uma certa idade, em 2009. Em 2009 ele estava com 85 anos. 85. Ele dançou comigo no palco, tá? Teve uma apresentação ele era bem praça, e ele apareceu lá, eu não me lembro, foi uma apresentação para um projeto, eu não me lembro exatamente o que é, tem muitos anos, eu participei de vários, dezenas, centenas de projetos. Então o que acontece? Ele subiu no palco e dançou comigo, dançou a lamberópica comigo. Ele morreu com 95 anos, mas ele sofreu um acidente na Suíça em 2010 e acabou com ele. Sim. Ele teve uma contusão no cérebro muito séria, mas ele era, se não sofre esse acidente, pode estar certo que ele talvez... Porque o pai dele morreu com 104 anos, seu Avelino. Caramba. Agora, você estava falando aí, quando chegou, que tinha algumas coisas que você gostaria de falar. Sim, então, fique à vontade para falar agora. Bem, vou pedir ajuda ao meu assessor aqui, né? Pode passar cola, não tem problema não. Né, para seguir uma ordem, para não se perder. Minha principal bandeira, a melhor idade, que eu mais luto e tenho orgulho disso. Eu falo com... As pessoas falam, quando eu falo do idoso, meus olhos brilham, porque realmente eu faço uma coisa do coração. Bem, eu já faço trabalho social há muitos anos com os idosos, desde 99, foi início de 99 que eu comecei, finalzinho de 98 para 99 que eu comecei, que eu fazia só com crianças. Aí surgiu a oportunidade, foi no SESC, comecei um trabalho no SESC e dali não parei mais. Aí, em 2009, como eu estava fazendo muito trabalho sem envolver política, eu fui convidado para trabalhar no espaço de convivência da terceira idade, lá no Clube do Xadrez. Foi na época do Heródoto. Foi na época do Heródoto. Aí, comecei um trabalho lá como professor, só que eu sou muito carinhoso, por natureza. Então, os idosos, eles me adotaram, por assim dizer, né? E eu dava muita atenção. Eu não ia lá só para dar aula. Eu ia lá, eu praticava o acolhimento, o fortalecimento de vínculo. O ser humano tem que ser cuidado de forma individual. Você não pode olhar o problema de um tem um problema, o outro tem outro. Então, a gente tem que ter essa... E ainda mais, eu estou falando que eu estou com 70 anos, a gente já tem muitas marcas. E cada um tem suas marcas próprias. Isso aí. E eu era muito cuidadoso com eles. Eu já estava... formado, então foi melhor, né? Porque eu me formei em 2007, então já estava como um profissional completo e poder ajudá-los. Aí, trabalhei muito firme lá com eles, de 2009 até 2009, isso mesmo, comecei lá em 2009. Aí, quando o Rogério Cabral ganhou, ele me convidou para continuar no espaço de convivência, só que ele já me convidou para ser o coordenador do espaço de convivência da pessoa idosa. Aí eu pude modificar algumas coisas, que como parte da coordenação, aí eu dei meu toque, né, o toque do professor André. E, modesta parte, foi entre 2012, né, com o caso 2013, né, que começou. Né, de 2013 até 2016, os idosos que falam isso, que foi a época que o espaço de convivência funcionou bem melhor, com muita coisa, muitas oficinas, com mais atenção.
É o meu jeito, eu recebi eles como se eu estivesse recebendo dentro da minha casa. E eu faço mesmo de coração. E gosto, não abro mão disso, né? Mesmo como vereador, os projetos vão retornar agora, porque a vigilância liberou de forma com cuidado, mas é uma bandeira que eu vou levantar sim, estando de vereador ou não. Então, foi ali que começou meu trabalho no espaço de convivência com a pessoa idosa, trabalhando bastante. Eu tenho um projeto na Aqua Fitness, posso fazer a propaganda? Pode, posso? Não tem problema, nada. Academia Aqua Fitness, por mais que eu seja proprietário de uma academia, mas eu não tenho problema nenhum de falar da Aqua Fitness. Eles têm um projeto lá com os idosos para cuidar de patologias, de 2012. Agora a gente vai retornar também, que estava parado por causa da pandemia, foi ordem, né? Uhum. Tudo parou. Então, os idosos abraçaram a minha campanha e eu fui eleito. Estou aqui antecipando um pouquinho as histórias, né? E o que acontece? Aí eu assumi dia 1º de janeiro. Nós só vamos ter que parar um rápido intervalo. Que aí eu volto com esse assunto. Isso, você volta com esse assunto. Eu venho com a parte mais polêmica. Vamos, voltamos daqui 1 minuto. Sim, senão não vai dar tempo, né? Tem vários pontos. Você... Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Tipo assim, ele ficou... Retornando de novo com a palavra, sendo que agora, se eu te falei, você tem mais 14 minutos. Deixa então acelerar. Dia 1º de janeiro eu assumi como vereador. Aí eu escutei um burburinho que eles iam fechar o espaço de convivência. Aí eu falei assim, vou bater lá. Na época quem estava de secretária era a Eliane, né? E eu procurei ela na Secretaria de Assistência Social para saber que história é essa que iam fechar o espaço de convivência. E fui bem firme, que eu sou uma pessoa muito educada, mas fui bem firme com ela. Aí ela... aquele jeito de tentar, para não deixar a gente chateado, a gente vai descentralizar, vai acontecer a descentralização do espaço de convivência, porque não pode reabrir por causa da pandemia. Aí eu falei assim, como é que é? Não. Vocês têm que preparar o espaço para quando a pandemia passar e ter já o espaço preparado para receber os idosos. Aí comecei a mostrar para ela. Ela muito educada, mas não deu ouvido. Eu fiquei muito irritado com isso. Procurei o prefeito algumas vezes, fui bem incisivo, fui bem firme com ele, entendeu? E não teve outra. A Eliane foi e entregou o espaço de convivência no Clube do Xadrez, que não pertence à prefeitura. Quero até explicar um pouquinho sobre o xadrez. O xadrez era um local que era alugado pela prefeitura. Era alugado pela prefeitura. Não era da prefeitura, que tem pessoas que pensavam que era da prefeitura. Não, nunca foi. Porque desde a época da saudade, todo prefeito prometia que ia comprar e nunca compraram. Sempre prometiam e nunca compraram. Até chegar a esse ponto que aconteceu. Que se tivesse comprado lá atrás, não tinha acontecido o que aconteceu. Aí, realmente é um aluguel caro, era 14 mil de aluguel, fora as outras despesas que tinha, só de aluguel. Aí, eu discordei, mas aí para o pessoal do clube não era interessante manter alugado também. Não resolveu o problema deles. Eu conheço muito bem a história, que eu trabalho na construção civil. O que acontece com eles? As dívidas que o clube tem eram tão grandes que ou eles vendem o espaço ou eles iam perder tudo. Isso aí. Então, eu sei porque eu conheço, eu sou do ramo. Ali a história é a seguinte, ou a gente vende uma parte para salvar... É mais ou menos aquela história, né? Isso aí. Você perde os anéis para não perder os dedos. E ali eles tinham que vender. Os 14 mil não resolveu o problema deles. Aí, quando a secretária foi afastada, que aí entrou o novo secretário, o Marcinho Alves, eu corri lá de novo. Ela não me deu ouvido, eu fui nele.
Aí eu falei, você precisa comprar o Clube do Xadrez, você precisa comprar, a prefeitura precisa comprar o espaço dos idosos. Ela podia ter comprado, né? Ela podia, mas ela não quis nem dar atenção. Fala a verdade mesmo. Porque para eles precisavam vender para alguém. Isso aí. Aí, quando o Marcinho, a gente foi procurar para poder o Marcinho ver a visibilidade, para poder comprar, né? Já tinham vendido. Claro. Nossa, aí eu fiquei arrasado. Falei, Marcinho, foi vendido, agora já era, agora a gente vai ter que arrumar outro espaço. Então, quero aproveitar e falar para você, idoso que está assistindo aí. Nós estamos procurando, eu já tive com o prefeito dezenas de vezes, estive com o secretário dezenas de vezes, estou até me tornando um chato às vezes, eu fico até preocupado, mas não tem que preocupar não, eu vou continuar brigando por vocês sim. Entendeu? Deixa eu falar uma coisa, eu não falei esse mantra que eu estou falando da carreta? Eu vou te falar uma coisa, continue com o seu mantra, que é um mantra válido. Se o prefeito, eu tive um mantra que foi a construção do muro ali de contenção, na época o prefeito era o Rogério Cabral é meu amigo. Perto da campanha, ele mandou me perguntar, Modesto, o que eu faço para você parar de falar? Você faz um muro que eu paro. Então, continua com o seu mantra. Na hora que o prefeito arranjar um espaço decente, esse negócio de descentralizar é conversa fiada, isso não funciona. Não, mas eles não estão com esse pensamento, não. Eu quero até aproveitar que o prefeito está me ouvindo em relação a isso. Tem que arranjar um local adequado, de fácil acesso. Eles, inclusive, me autorizaram a ajudar a procurar esse espaço. Aí. E tanto o secretário de Assistência Social, Marcinho, quanto ao prefeito Johnny Maico, estão com todo o pensamento de reabrir o espaço de convivência. Agora só falta arrumar o espaço apropriado. Isso. Né? Não adianta ser qualquer espaço para o idoso. Não. Tem que ser espaço acessibilidade. Boa entendeu? acessibilidade. Isso aí. Perto de condução. Isso aí. Mas, ó, vou firmar aqui para vocês. Vocês fiquem descansados que nós vamos retornar sim. E vamos tentar retornar esse ano ainda. Eu não sei, a caneta não está na minha mão, mas pelas conversas, pelas reuniões, eu estou até ali que eu trouxe para te mostrar, Modesto, que na época eu fiz o requerimento de informação e também fiz o ofício e teve um outro documento também que eu esqueci agora, que eu protocolei a volta do espaço. E não fiz só de boca, a conversa não foi só de boca, foi documentada, que tem que ter documentação. Claro. Né? Esse negócio de conversa só não funciona. Isso. E tanto... Eu só não querendo te cortar, que seu prazo agora são 8 minutos só, você queria falar de alguma coisa de multas que você falou comigo. O que é? Sim. É o que acontece. Essa polêmica toda de tanta multa que teve em Friburgo, coisa e tal, a gente queria saber, né? Aí... fizemos requerimentos de formação, outros vereadores também fizeram, coisa e tal, mas não ficou uma coisa assim muito clara, né? Não querendo malhar ninguém. Aí o que eu fiz? Sentei com meus assessores e montamos um projeto de lei. Eu queria saber para onde que estava dando, quanto que era e para onde estava indo esse dinheiro das multas. Isso aí tinha que ter uma explicação. A população precisa saber. Então, fizemos um projeto de lei, porque eles teriam que jogar... Quantos dias? Me ajuda aí. 30 dias? O original era no dia seguinte, né? Na verdade, teve algumas mudanças. Alongou 30 dias e já está saindo para a Então, no portal de transparência... Foi aprovado, na época, todos os vereadores assinaram a favor do projeto. Foi para o prefeito. Graças a Deus, o prefeito não vetou, porque se tivesse vetado, eu ia tornar o veto novamente. Derrubar o veto. Entendeu? O pessoal da secretaria falou que eu estava querendo expor os agentes de trânsito. Eu falei, não estou pedindo o nome deles, eu não estou pedindo o nome, mas tinha que estar no portal de transparência. Claro que tem que estar. Olha, todo serviço público, desde que não envolva a honra de alguém, aquilo que o servidor público faz é igual ao seu mandato. Sim. Quando você aceitou ser vereador, você se tornou um servidor público. O teu mandato tem que estar à disposição nossa. Isso aí. Então, se alguém multou alguém, como esses dias chegou, eu tenho um amigo meu que é despachante, chegou um amigo e falou, fulano, você consegue derrubar essa multa? Ele olhou assim, não. Você foi fotografado, então está aqui o dia, hora, local. Mas isso tem que estar lá em um lugar para você poder verificar. Sim. Se o camarada multou alguém, ele tem que comprovar que aquilo é para valer. Ele tem que ter um jeito de provar, isso sim. Aí. Não pode ficar ao bel prazer de um servidor público que, sabe lá, não foi o próprio prefeito que desconfiou aí no início do ano que tinha multa demais? Sim, é o que então acontece. Então está certo, tem que fazer isso mesmo. O prefeito acatou o projeto de lei, então foi tudo resolvido. Agora está lá no portal de transparência.
a multa, para onde que vai esse dinheiro de multa, a população precisa saber. Claro, todo dinheiro público entendeu? a gente tem que saber para Para onde dizer vai. a verdade, a gente não quer levar a multa, mas se a gente se calhou da pessoa tomar a multa e ela souber que foi para uma coisa justa, né, um uso certo, acaba a pessoa se conformando um pouquinho, por assim dizer. Eu né? digo o seguinte, se você descumpriu a regra do trânsito, o Código Brasileiro de Trânsito, eu disse aqui, o Código Brasileiro de Trânsito estabelece todas as penalidades. Se você descumpriu qualquer uma delas, você está se correndo o risco de ser multado. Então, se você realmente cometeu a infração, você não tem que chiar em ser multado. Você parou em cima de uma faixa de pedestre, sabe que não pode, então vai ser multado. Mas é bom você saber por que você foi multado, no dia que você foi multado, tá? Qual Isso o nome aí. do agente que te multou e para onde vai a grana. É importante sim. Isso aí é serviço público. Tem que ter a transparência, Tem que ter, sim. A população precisa saber, entendeu? Eu sou a favor da transparência, não só nesse sentido, em qualquer sentido. Qualquer coisa da prefeitura municipal, tem que a população saber o que está acontecendo, sim. A diferença básica do cidadão para o homem público é o cidadão, ele pode fazer qualquer coisa que a lei não impeça. O homem público só pode fazer aquilo que a lei prevê. E uma das coisas que a lei prevê está lá na Constituição, está no artigo 37. A publicidade dos atos públicos. Então tem que dar. Não tem esse negócio de segredo, não. Tem segredo de justiça, é processo, alguma coisa assim. Bem, nós estamos aí nos últimos 5 minutos, eu preciso fazer uma pergunta a você. Você falou em prefeito. Como é que está a sua relação com o prefeito Johnny Maico depois de 10 meses de mandato? Você conhecia ele já antes? Não, eu conhecia Johnny Maico assim, da Câmara, não que eu ia lá, mas pela televisão, né, acompanhando. Não... Que era um vereador combativo, né? Isso aí. O que acontece? Agora eu conheci um pouquinho mais indo lá, porque eu levo toda a demanda para ele. Eu sou assim, eu respeito, eu levo no secretário. Se o secretário não me der ouvido, eu levo para o prefeito. E você faz muito bem. Entendeu? Primeiro eu vou até o secretário, pego firme, vou continuar cobrando, fiscalizando sim. Mas talvez seja meu jeito educado, que eu também não chego lá também só porque eu sou vereador, que eu tenho que chegar lá com o nariz em pé, eu tenho que chegar com educação. Isso faz bem, né? Que a gente tem vereador, tem vereador ali na Câmara dos Vereadores. Deus me livre. Colocar entre nós. Ali tem um, então, eu não escondo o nome, né? O senhor Johnny Maico, esse não tem respeito por nada e por ninguém. Não, Johnny Maico é o prefeito. Johnny Maico não, é o seu Maico Queiroz, desculpa. Ah, tá. Johnny Maico não, é o seu Maico Queiroz, esse não respeita nada. O que acontece? Eu tenho a seguinte linha. O hospital, vamos citar o exemplo do hospital. O hospital realmente tem coisas que tem que melhorar, sim. Tem que melhorar, sim. Tem que melhorar, sim. Mas tem muita coisa sendo feita, só que o negativo, ele soa muito mais alto. Claro. E, tipo assim, eu tô ali para... Outra coisa, o hospital está funcionando. Tem muita gente morrendo em casa por causa de uma mídia negativa muito pesada, que tem um pouco de exagero em várias situações. As pessoas com medo de ir para o hospital ficam em casa. Claro que fica. E aí eu vou falar outros 2 vereadores que eu lamento também. Não estou gostando do comportamento de vocês, não. Priscila Pita, você sabe que você tem espaço aqui. E o Ângelo Gaguinho, você sabe também que você tem espaço aqui. Mas vocês também estão agindo de uma forma muito, para mim, fora do normal, hein? Vocês estão se queimando de graça. Não precisam, não. Não entra nessa do seu Maico Queiroz, que ele vai se queimar sozinho. O que acontece? Eu tenho uma boa relação com todos os vereadores, né? Com todos os 20 vereadores. Só que eu respeito o mandato de cada um. E às vezes eu cobro, porque às vezes vem um outro sem citar nomes, fica por trás dos bastidores me alfinetando, que eu não tenho que fazer assim. Não, cada um faz do seu mandato da melhor maneira possível. Claro. Quantas vezes eu vejo problemas lá no hospital, sabe o que eu faço? Eu anoto, eu tiro foto e levo para a secretária. Secretária, olha só, está acontecendo isso. Eu não vou dizer que ela resolveu tudo que eu levei para ela, mas boa parte resolveu. Ela me parece, eu não vou adiantar o assunto, porque vai ser publicado no Jornal de Conselheiro que eu assino. Mas tem coisas que a Secretaria de Saúde, para mim, está a desejar. Um deles, por exemplo, é o calendário de vacinação em Friburgo. Tá atrasado em relação a 7 cidades e a gente não consegue entender por quê. A questão do cenário da vacina é o seguinte: chega a vacina, eles vacinam, porque ali o erro não está só ali. O erro está muito mais fora do que aqui dentro. Mas aí que está o negócio. Você sabe que a entrega é proporcional. Sim. Então você vê uma cidade que está
Por exemplo, Rio e São Paulo estão vacinando essa semana a dose de reforço em pessoas que têm 70 anos, o Friburgo está vacinando quem tem 90. Tem alguma coisa esquisita aí. É quase 90, 80 e poucos, né, que estão vacinando. Não, é que tem que esperar 6 meses. Mas já tem. Não, porque, por exemplo, minha mãe, eu posso falar pela minha mãe. Minha mãe está com 70, minha mãe está com 76 e meu pai está com 80. Eles foram lá hoje para tentar se vacinar, só que não completou os 6 meses. Mas olha, eu conheço pessoas que... Eu, por exemplo, eu estou falando, eu fui vacinado, a segunda dose eu tomei no dia 17 de abril. 17 de outubro eu poderia tomar a dose de reforço. Está longe de eu tomar essa dose de reforço. Eu, inclusive, teve uma polêmica que eu briguei muito. Eu fui apelidado lá na Câmara Municipal por colegas vereadores de vereador Zé Gotinha, porque eu bati muito pela vacina, porque estava muito... Tem que bater mesmo. Infelizmente, agora você só tem 1 minuto para se despedir. Eu quero agradecer ao Modesto, a todo aqui do programa pela recepção e falar para você da população que eu estou aqui à disposição para todos, não tem idade, não tem bairro. Eu sou vereador de Nova Friburgo, vou brigar, vou fiscalizar pelo lado social, pela saúde, por tudo. Eu estou aqui à disposição de vocês. E detalhe, quero convidar que em breve vamos retornar com todos os projetos que aconteciam com o professor André, que mesmo como vereador, eu vou continuar fazendo o meu trabalho que eu tanto amo. Acompanhe lá a rede social, Facebook, Instagram, e muita gente também tem meu WhatsApp. Estou aí à disposição para tirar qualquer dúvida. E, Modesto, quero que você me convide mais vezes, porque eu me empolguei, eu não falei nem 30% do que eu queria falar. Mas é para isso mesmo. O bom do programa é 1 hora só e você tem 4 anos de mandato. E pelo seu comportamento que você está tendo na Câmara dos Vereadores e o comportamento que você está tendo aqui hoje, certamente, se Deus assim permitir, eu convidarei você mais vezes. Porque são 21 vereadores. Sim. Eu faço um programa por mês, eu não posso convidar todos. E hoje tem alguns vereadores lá, pelo comportamento que eles estão tendo, não dá para convidar. E, infelizmente, eu não tenho que punir ninguém, que eu não sou juiz de ninguém, né? Mas eu tenho, as opções são minhas e eu opto por aqueles que eu sei que a população não gosta de vereador. Mas o Johnny Maico era assim. O Johnny Maico era um vereador ferrenho, sim. A população resolveu escolhê-lo, mas ele sabe que eu não votei nele. E uma das razões por que eu não votei nele é porque eu não gosto desse estilo de vereador. Aproveitando, eu não votei no Johnny Maico, mas como vereador eu tenho que cobrar ele sim, eu tenho que exigir. Só que eu tenho que tratar ele e todos os servidores com respeito. Claro, todos eles. Porque não é na briga que a gente consegue nada. Então, quero falar aqui que minha atuação eu vou direto a eles. Eu não vou para a tribuna, só quando há necessidade, já aconteceu de eu ir para a tribuna, falar algumas coisas, mas a tribuna seria o último lugar que eu faria isso. Eu primeiro vou até o secretário para exigir um conserto de alguma pasta e depois, se eu não conseguir, eu vou ao prefeito. Aí, se eu não tiver resposta, mas eu estou tendo um bom alinhamento, sim. Eu falo alinhamento porque meus requerimentos de informações são respondidos. Quando eu vou fazer alguma cobrança, ele me recebe muito bem. Isso é outra vantagem dele, ele não se esconde. Não se esconde. Não se esconde, diferente do Renato Bravo, que se escondia. Nossa, nem fala. Então, tipo assim, o alinhamento que eu tenho é esse. Não devo nada a ele, nem ele me deve nada. O alinhamento, porque ele me ouve, eu levo soluções, não levo só o problema, mas eu procuro levar soluções para ele também. Tá, entendeu? Bom. Chegamos ao final. Nicolas, eu te agradeço pela presença, pela ajuda que você deu a gente aí. Marconinho, vai ter cervejinha? Vai! Que beleza, né? Quero agradecer a você, André, por você ter vindo aqui ao programa, né? E, como sempre, eu deixo uma frase que eu sempre entendo que é pertinente. Não há sociedade possível sem um dever, que compreende a justiça e a caridade. Não há sociedade possível sem um dever, que compreende a justiça e a caridade. Se qualquer dever que a gente exerce, se a gente não procurar ser justo e caridoso, ele não tem sentido, né? Sim. Não, é meu dever fazer, mas se você não põe a justiça e a caridade à frente, ele perde o sentido. Quem disse foi Félicité Robert de Lamennais. Eu não sei se eu falei certo, que é um francês, né? Ele foi um filósofo e escritor francês que viveu entre os séculos XVIII e XIX.
Mas eu considero bem adequado, sim. O dever tem que ser feito com justiça e caridade. Aqui eu queria mandar um beijo, eu já estava esquecendo. Quero mandar um beijo bem apertado para minha mãe, Maria do Carmo, mais conhecido como Carminha. E quero mandar um beijo também para todos os idosos, que eu estou com muita saudade de vocês. E em breve estaremos juntos com os projetos sociais. Então aproveito e mandar um abração para a Andréia e o Marcos, são seus irmãos. Isso. Para a Dona Maria do Carmo. Isso. Que certamente estará assistindo, que é uma mãe coruja, né? Uhum. Uma boa noite a todos. Marconinho, esqueceu, Marconinho? Aí eu me... Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.